A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online. E nós já estamos entrando na lição de número 10 do dia 9 de março de 2025. Olha só, nós já estamos encerrando este primeiro trimestre de 2025. E o nosso tema é: o pecado corrompeu a natureza humana, certo? Então, nós vamos falar exatamente sobre a pecaminosidade do homem, mas também o poder da graça de Deus, tá? O nosso texto áureo, ele se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a verdade prática nos ensina assim: o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas, desde o ventre materno. Ou seja, nós vamos trazer nesta lição, a doutrina do pecado, certo? A doutrina bíblica do pecado, mas nós também vamos ver dentro desta lição que existem muitas distorções desta doutrina. Então fica conosco, tem muita coisa boa por aí. Deixa eu falar para você, é muito importante você parar e pensar, ler a sua lição, certo? Ler o comentário bem certinho. E para te ajudar, eu preparo este subsídio aqui em PDF, tá? O que tem de tão importante nesse subsídio? Primeiro, nós já começamos com um dicionário. As 10 palavras mais diferentes, menos usuais que nós temos, tá aqui. Por exemplo, hamartiologia, a origem no grego, a etimologia, o significado e a aplicação dela na teologia. Daí nós vamos ter pelagianismo, concupiscência, paracleto, e aí são 10 palavras que vão te ajudar aí, né, no entendimento e na explicação da sua lição. E como que você consegue este material? Você consegue através do nosso link aqui do WhatsApp. Aqui na descrição tem um link que você vai clicar nele e você vai entrar no nosso grupo do WhatsApp, tá? Este grupo, todos os dias, nós colocamos materiais sobre a escola bíblica. Também eu vou postar para você todo dia uma leitura bíblica como essa daqui, certo? Que é a nossa leitura diária, onde você vai colocar nos seus grupos, colocar nos seus status, para que chamar a atenção dos teus alunos, tá? Para que a aula já comece mais movimentada, eles conhecendo o tema. E eu disponibilizo, além de outros materiais, este daqui, que é o nosso subsídio em PDF, tá? E eu tenho certeza que isto vai te ajudar bastante. O nosso primeiro tópico, né? Lembrando que essa é a lição de número 10, o pecado corrompeu a natureza humana. E o nosso primeiro tópico diz assim: doutrina bíblica do pecado e a sua extensão. Tá? O subtópico 1 diz assim: o autor do pecado. Esta é a grande pergunta que nós temos. Como surgiu o pecado? Aonde o pecado nasce? Certo? Segundo Apocalipse 12:9, a serpente, é através dela que o pecado entra no mundo. Daí nós vamos para onde? Para Ezequiel 28, Isaías 14, e nós vamos entender que o pecado ele nasce nas regiões celestiais, no coração de Satanás. Lembre-se, o Senhor, ele dá condições de escolha, o que nós chamamos de livre-arbítrio, a todas as pessoas. E num determinado tempo, na eternidade, Satanás, que é um ser criado, era um anjo criado por Deus, ele tinha uma posição elevada, mas ele era criado por Deus, ele surge dentro dele o desejo de ser como Deus. Então é lá que o pecado começa, lá no céu, na presença de Deus. O coração do maligno se inflamou, o coração de Satanás se inflamou, certo? E o pecado surge. Por quê?
porque Deus ele não cria robôs. Deus mesmo, os anjos, os homens, o Senhor nos dá o livre-arbítrio, desejo de escolha. E quando nós chegamos em Gênesis 3:1, você vai ver esta mesma serpente, a mesma serpente de Apocalipse 12:9, chegando para Eva e diz assim: é assim que Deus disse? Ou seja, desde o princípio, certo, da criação, é desejo do maligno, é estratégia dele, semear dúvidas, distorcer a verdade divina, trazer o pecado para o coração do homem também. E qual foi o resultado dessa insinuação do maligno? A queda do homem. A queda é resultado de ouvirmos a voz do maligno. Tá? Ele vai primeiramente com Eva, ele engana a Eva, Eva vai e ela cede aos caprichos da serpente e esta automaticamente, certo? Eva automaticamente oferece ao seu marido. O que acontece? Acontece o que nós chamamos da queda. A desobediência de Adão e Eva trouxe para nós este afastamento de Deus. E esse episódio revela a importância de nós conhecermos com profundidade a palavra de Deus, para não cairmos nas ciladas do maligno. A responsabilidade do pecado inicial recai sobre o homem e a mulher, que assim, mesmo advertidos, eles deliberadamente desobedecem a Deus. E o capítulo 3, é o capítulo mais triste de toda a humanidade. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Será que eu e você estamos atentos às estratégias do maligno, que em todo tempo tenta nos afastar de Deus? Responde aqui no comentário. Como podemos nos fortalecer no Senhor para resistir às ciladas do maligno? Nosso segundo subtópico diz assim: e foram abertos os olhos de ambos, baseado em Gênesis 3:7. Ou seja, depois da advertência de Deus, a desobediência do homem e da sua esposa, eles se notaram nus. Veja bem, até então, eles nunca tinham se visto nus. Por quê? Porque para eles era normal, era natural, certo? A vida e a vivência deles era natural. Não havia malícia, não havia pecado, havia a inocência, tá? Agora, o pecado, ele vai trazer um rompimento entre homem e mulher. Eles se viram diferentes. E esse rompimento, principalmente, vai dar com a pessoa do Senhor Deus, tá? Que ao ouvir a voz de Deus, a Bíblia vai dizer que Adão e Eva se escondem. E quando o Senhor pergunta para eles por que se escondeu, ele vai dizer: porque nós vimos que nós estávamos nus. E é interessante que eles vão tentar solucionar o problema por eles mesmos. O que eles vão fazer? Eles vão pegar folhas de parreira e eles vão tentar cobrir a sua nudez. Tá? Vão tentar cobrir a sua vergonha. Eles vão tentar reatar os laços com o Criador de forma humana. Tá? E isso vai mostrar a devastadora consequência da desobediência e como a culpa, a vergonha e a separação de Deus tomam conta do homem, trazendo a corrupção para a natureza humana, mas também esse distanciamento de Deus. Tá? Essa nova percepção de Adão e Eva levou-os a tentar resolver por conta própria. Tá? Mas deixa eu dizer uma coisa: somente o Senhor Deus pode e resolve a condição do pecado. A Bíblia vai dizer que o Senhor mata um animal
e o Senhor faz vestes de pele para cobrir a nudez. Os homens vão pegar folhas de parreira, coisa perecível, mas o Senhor Deus pega peles de animais, ou seja, uma cobertura de pecado mais eficiente. Então preste atenção, em todo o tempo o Senhor, ele quer nos auxiliar, ele quer nos resgatar, tá? Quando nós usamos, e assim, quantas vezes nós usamos folhas de parreiras para tentar cobrir os nossos pecados? Mas é somente o Senhor Deus que tem a propiciação definitiva, que tem aquilo que nos faça propício, ou seja, Cristo, que pode transformar todo o nosso ser. E o nosso terceiro subtópico, ele vai falar assim: a consequência da queda no Éden. A queda, ela vai trazer severas consequências para a humanidade. Primeiro, a separação de Deus. Quando Deus expulsa Adão e Eva do jardim, ele está agindo com um ato de misericórdia, para que o homem não venha a comer da árvore da vida, que o homem viveria eternamente no pecado. Então o Senhor tira o homem, certo? A comunhão é rompida, certo? Há um afastamento físico e espiritual de Deus. Segunda consequência, a morte física e espiritual. Tá, o Senhor disse, olha, Gênesis 2,17, quando você comer, você vai morrer. Mas, olha só, a morte do homem, ele inicia-se logo após a queda. Por quê? Porque nós entendemos que o homem viveria eternamente com o Senhor. Mas a partir do pecado, o homem começa a morrer todo dia, certo? O seu corpo vai definhando. A morte física, entra as doenças, entra a fragilidade, certo? A natureza do homem se corrompe automaticamente. Entra na vida do homem a morte espiritual. Por quê? Porque a morte espiritual, o que ela difere da morte física? A morte física, você vai vendo ela todos os dias. A partir do momento que eu nasci, você nasceu, nós começamos a morrer todos os dias. Nós vamos envelhecendo, tá? As doenças nos acometem. Então, a morte física você vê. A espiritual, muitas vezes, você não vê. E essa advertência de Deus, esta consequência do pecado, ele vai se alastrando de tal maneira que o filho de Adão, Caim, ele vai matar o seu próprio irmão, e ali começa-se a degradação da natureza humana. E, finalmente, nós temos a condenação universal. O apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos 5:12, ele diz assim: assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também que a morte passou a todos os homens. Ou seja, o efeito do pecado de Adão, o efeito do pecado de Eva, ele começa neles, mas ele vai espalhando-se, né? A natureza pecaminosa do homem vai espalhando de um para o outro, até chegar na situação que nós estamos vivendo hoje, tá? A queda não apenas corrompeu o homem, mas também afetou toda a criação, que passou a gemer com os efeitos do pecado. E esta restauração plena, ela só vai ser realizada na consumação dos tempos, né? na volta de Cristo, e principalmente no período do milênio. Então é importante, irmãos, nós compreendermos isso, que o pecado, ele trouxe situações muito complicadas. Ele trouxe o afastamento de Deus. Ele trouxe sobre o homem
o juízo de Deus, ele trouxe a morte e a morte eterna. Então, quando nós entramos no nosso segundo tópico, a heresia que nega o advento do pecado, nós vamos fazer o quê? Nós vamos compreender que este pecado é muito mais do que uma falha moral. Este pecado é muito mais do que simplesmente um mau hábito. Este pecado é como se fosse uma doença no nosso DNA, que somente o sangue de Jesus pode curar. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como nós podemos restaurar nossa comunhão com Deus? Nós vimos como Deus fez. Nós entendemos o que Jesus fez. Agora, o que você, o que nós podemos fazer para restaurar a nossa vida da semente do pecado? Coloca aí no comentário, certo? Não se esqueça, deixa um joinha, certo? Isso nos ajuda bastante. Também compartilha os nossos vídeos nas suas redes sociais. Nós temos à tua disposição esse material bem completo, bastante versículo, notas históricas, nota teológica. É só entrar no nosso grupo do WhatsApp, tá? Segundo tópico, a heresia que nega o advento do pecado. Primeiro subtópico, o pelagianismo. Esse pelagianismo, ele surgiu através de um monge do século V que negava a doutrina do pecado original. O que Pelágio ensinava? Ele ensinava que o homem nasce moralmente neutro, possuindo total capacidade de escolher entre o bem, sem a necessidade da graça divina. Essa doutrina, ela foi considerada herética, pois ela contradiz a palavra de Deus, que afirma que todos os homens nascem sobre o domínio do pecado. Salmo 51, verso 5, Romanos 3, 23, tá? Tudo isso está dizendo que o homem nasce em pecado. A nossa natureza, ela é corrompida, tá? Então, esse pelagianismo, essa doutrina de Pelágio, ele vai minimizar a necessidade da cruz, da redenção, tá? Por quê? Porque o argumento dele é que o homem pode alcançar a perfeição moral por seu próprio esforço. Mas escuta o que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 5,12. Porque por um homem entrou o pecado do mundo, e pelo pecado a morte. Assim, também a morte passou para todos os homens. Por isso, todos pecaram. Ou seja, a morte é como uma doença, certo? Uma doença que passa de pai para filho. É a natureza corrompida do homem. É uma doença genética. É como se fosse uma doença genética. É o pecado, certo? Nós nunca precisamos. Eu tenho 2 filhos. A minha mais velha vai fazer 22, o meu caçula está com 17. Eu nunca ensinei eles a mentir. Eu nunca ensinei eles brigar na escola quando criança. E tudo eles aprenderam sozinhos. Porque isso está na natureza caída do homem. Na visão pelagiana, contradiz esse ensino da palavra. Por quê? Porque ele sustenta que Adão não transmitiu a natureza pecaminosa aos humanos, apenas um mau exemplo, certo? O pastor Antônio Gilberto, o nosso sumo mestre, ele vai levar a enfatizar que negar a herança do pecado original é rejeitar a necessidade absoluta da graça de Cristo, da graça que nos redime. Por quê? Porque a graça é o meio pelo qual nós somos alcançados. Porque o pecado, ele vem e ele passa na nossa natureza. A nossa natureza se corrompe. Por isso, a igreja sempre rejeitou o pelagianismo, reconhecendo que a salvação
vem unicamente pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, e não por obras. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Agora, o que Pelágio pensava? Ele pensava que Adão não pecou, mas ele apenas passou um mau exemplo, sem transmitir na natureza humana a pecaminosidade. No entanto, esta ideia contradiz o que a Bíblia fala. Romanos 3 e 23, porque todos, não é alguns, não é Adão, não, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pensamento de Pelágio minimiza a gravidade do pecado e exalta a capacidade humana de obedecer a Deus por seus próprios esforços. Entretanto, a Bíblia é muito clara em dizer que a salvação não vem pelas obras, mas ela é mediante a fé. Pastor Antônio Gilberto, ele deixa um alerta que precisa ser lembrado hoje, que qualquer doutrina que exalte a capacidade humana e minimize a dependência da graça de Deus conduz a um evangelho distorcido. E é isso que nós temos visto hoje. Nós vamos falar daqui a pouquinho, tá? Um evangelho sem cruz, um evangelho sem arrependimento, um evangelho de recebimento. Você recebe, mas você não abandona. Você recebe graça, você recebe isso, aquilo, mas você não precisa abandonar o pecado, tá? O concílio de Cartago, em 418, ele condena o pelagianismo como heresia e reafirma que o pecado original afetou toda a humanidade. Não é alguns, é toda. Não é os primeiros pais, são toda a humanidade. Ela foi infectada pelo pecado. Hoje, essa doutrina se manifesta nesses ensinos que enfatizam esta autossuficiência espiritual e a negação da corrupção total do homem. A igreja, nós como igreja, devemos estar atentos para rejeitar qualquer ensino que reduza a necessidade da graça para a salvação. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Estas pessoas que ensinam essa doutrina da autossuficiência do homem, dessa possibilidade do homem se salvar sem Jesus, eles não colocam uma bandeira dizendo quem eles são. Não, eles vão pregar que o homem pode, o homem é o ponto fraco de Deus, que tudo aquilo que você olhar e você desejar, Deus vai te dar. Irmãos, isso não é evangelho, certo? Isso é uma distorção da palavra. O nosso segundo subtópico diz assim: a morte de Jesus em favor dos pecadores, tá? Pense bem, se você, se nós pudéssemos nos salvar a nós mesmos, haveria necessidade da morte de Cristo? Pense comigo. Se eu posso fazer algo sozinho, eu preciso da ajuda de ninguém? De alguém? A Bíblia, ela vai ensinar claramente que Jesus veio para resgatar a humanidade. Pega lá lápis e papel, marca na tua lição, Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu antes de eu me conhecer, de eu conhecê-lo. Cristo morreu pelos meus pecados, eu não merecia, mas ele morreu. Isso demonstra que a salvação não é conquista, não é mérito humano, mas é um ato de amor da graça divina. Segura mais aí, Isaías 53, 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, Cristo morreu em meu lugar. O pensamento pelagiano, ele rejeita essa realidade,
pois argumenta que o homem, eu Emerson, eu posso alcançar a justificação por mim mesmo. No entanto, sem a obra de Cristo no Calvário, ninguém pode ser justificado. Pastor Ezequias Soares, o escritor da nossa lição, ele vai dizer num dos seus livros que a cruz é a resposta de Deus para a corrupção do homem, oferecendo redenção e restauração à humanidade caída. Assim, preste bem atenção no que eu vou te dizer. A morte de Cristo é o ponto central do plano da salvação e refuta qualquer ideia de autossalvação. Homens, santos homens de Deus, muito melhores do que nós, não puderam salvar-se a si mesmo, tá? Porque se o homem pudesse se salvar, nós, eu e você, nós não necessitaríamos da cruz. O sacrifício de Jesus foi a resposta de Deus para a minha condição pecaminosa, certo? A palavra grega que nós usamos para redenção é apolitróces, certo? Que vai falar exatamente de uma libertação mediante apagamento, certo? A pessoa é o escravo que quando ele recebia a alforria, ele recebia por quê? Porque o seu senhor pagava a sua liberdade e dava-lhe uma carta de alforria. Essa heresia pelagiana, certo? Ela ignora a necessidade desse sacrifício ao afirmar que o homem pode alcançar salvação. A Bíblia, veja bem, a Bíblia deixa bem clara. Abre lá, Hebreus 9:2. Sem derramamento de sangue não há remissão. Por isso, o propósito central da vinda de Cristo foi se oferecer uma expiação para toda a humanidade, tá? E nós devemos continuar, a igreja deve pregar isso, certo? A igreja deve pregar que Jesus é o único meio de salvação, Atos 4:12. Negar esta verdade é comprometer a mensagem do evangelho, tá? É comprometer essa mensagem. E conte para mim aqui, você tem vivido diariamente na dependência da cruz de Cristo, não dos milagres de Cristo, não da resposta, mas você tem vivido diariamente a dependência da cruz, desta vida de salvo? Eu preciso que você pense nisso. Que você pare e pense a sua vida de cruz. E o nosso terceiro subtópico fala assim: o perigo dessas heresias para a vida do crente e da igreja. Tá. Nós já falamos do pensamento pelagiano. E embora a igreja tenha rechaçado, a igreja não apoia o pensamento pelagiano, certo? Ele influencia muitas igrejas hoje, muitos movimentos hoje, minimizando essa necessidade da graça salvadora de Cristo. Tá? A crença de que o homem pode se tornar justo por suas próprias forças ignora essa ideia, essa pecaminosidade, depravação, essa palavra. Ele ignora a depravação humana. Olha o que Jeremias, capítulo 17, versículo 9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Ou seja, o coração do homem, ele é perverso. E essa perspectiva, ele vai deixando o evangelho mais diluído, um evangelho mais fácil de ser aceito, um evangelho que não tem contradição, que não tem confronto, que não tem abandono, que não tem vai e não peques mais, tá? Pastor Antônio Gilberto, ele vai nos advertir dizendo assim, qualquer ensino que reduza a dependência da graça divina
coloca em risco a fé cristã. Tá? Então, preste bem atenção no que eu vou te dizer. Esse pensamento pelagiano, ele satisfaz a nossa mente, o nosso ego, certo? Ele traz a ideia de que as boas obras salvam. Ele traz a ideia que o bom comportamento salva. Mas ele esquece do que o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 2, versículos 8 e 9. Paulo diz assim, ó, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de... Deixa eu ler com os pontos aqui. Ó, porque pela graça sois salvos, vírgula, por meio da fé, ponto e vírgula. Dá um espaço maior. Isso não vem de vós, é dom de Deus, ponto e vírgula. Não vem de obras, vírgula, para que ninguém se glorie, ponto. Ou seja, nós temos três expressões aqui. Por meio da graça somos salvos, por meio da fé. Nós alcançamos a graça pela fé, a fé em Cristo, a fé na obra redentora de Cristo. Só que veja bem, isto não é meu, eu não tenho mérito nenhum. É dom, é presente, graça, é dom, é presente de Deus. Tá? E ela não vem de obras, para que eu não bata no peito e diga, ó, sou salvo pelas minhas obras, sou salvo porque fiz isso, sou salvo porque faço aquilo. Acreditar que a minha natureza humana é essencialmente boa vai desconsiderar a Bíblia. Romanos 3, 10, 11, 12 vai dizer que não há um justo sequer, nem eu, nem você, nem ninguém, certo? A crença de que o homem pode se tornar justo, ele ignora a realidade do meu coração, tá? Eu preciso compreender isso. Você precisa compreender isso, que o coração do homem, ele é perverso, tá? E hoje nós, como já falei, nós estamos com o tal do evangelho coach, que ele vai dizer que ao homem tudo é possível, que pega textos bíblicos e diz que ao homem é possível, se ele viver uma vida boa, o Senhor vai fazer tudo por ele. Mas o subtópico 2 diz o perigo, tá? O perigo. Por quê? Porque negar a realidade do pecado compromete a pregação do evangelho e enfraquece a necessidade do arrependimento. Se o pecado não é pecado, por que eu vou me arrepender dele? Hoje nós estamos com palavras tipo erro, fraqueza, né? Ah, é um desvio. Não, irmãos, não é. Tudo isso é pecado. Nós estamos mudando os termos para ficar politicamente correto, tá? E nós não temos de ser politicamente corretos, nós temos de ser bíblicos. Nós precisamos abrir a Bíblia, porque quando nós abrimos a Bíblia, as pessoas compreendem a natureza do pecado que estão vivendo. Se nós continuarmos com palavras light assim, o homem não vai reconhecer a sua natureza pecaminosa. Ele não vai encontrar necessidade de salvação, segundo João capítulo 14, versículo 6. E o que isso vai resultar? Isso vai resultar numa espiritualidade superficial, onde Cristo é um exemplo moral. Ele não é o redentor da humanidade. Se saiu do cristianismo verdadeiro, todas as outras religiões acreditam em Jesus. Mas não é o nosso Jesus, é o Jesus deles. Um Jesus que é um ser moral, veio trazer ensinamentos para a nossa vida, para a condição do homem. Não, irmãos, Jesus trouxe isso, trouxe. Mas quem é Jesus? Jesus é o Salvador. Tá? O pastor Ezequias Soares vai dizer que a verdadeira mensagem da cruz é a redenção do homem caído. E qualquer ensino que distorça isso se afasta da verdade e tira a igreja do caminho bíblico.
esta falta de reconhecimento do pecado, ele gera igrejas que enfatizam o bem-estar, a autoajuda, em detrimento ao pecado da cruz. Muitos líderes modernos ensinam que a fé é apenas um meio para alcançar sucesso terreno, ignorando a necessidade do arrependimento genuíno. Nós temos aí líderes que estão dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, não é a versão, é o texto original da Bíblia. Ela precisa ser atualizada para acomodar novos gêneros que estão entrando, para acomodar novos pensamentos que são antibíblicos. Tá? Então, todas as vezes que eu diluir o evangelho para o evangelho ser aceito, eu estou lançando homens no pecado. Romanos 6:23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Não tem outro caminho, não tem outro ponto. Ou é isto, irmãos, ou é isto, ou nós estamos levando homens a um falso arrependimento, nós estamos levando esses homens a uma vida de afastamento de Deus, certo? Somente o entendimento bíblico correto pode preservar a igreja da apostasia e garantir a pregação fiel do evangelho da graça e enfraquecer e fortalecer essa necessidade do arrependimento. Se nós tirarmos, irmãos, da igreja a mensagem do Cristo que salva, do pecado que mata, nós nos tornamos um clube. É por isso que o título da nossa lição, a lição 10, é assim: o pecado corrompeu a natureza humana. Tá? Para nós concluirmos, o que nós precisamos compreender? Que o pecado corrompeu a natureza humana, separou o homem de Deus. E essa doutrina, a doutrina do pecado, ela é fundamental para nós entendermos a necessidade da graça de Cristo e da obra redentora. Nós devemos rejeitar as heresias que negam essa realidade e permanecer firmes na palavra. A salvação é um dom de Deus e não pode ser alcançada por méritos humanos, mas somente pela fé em Cristo Jesus, certo? Como igreja, nós devemos zelar pela pureza doutrinária e proclamar o evangelho da graça, que revela a necessidade do arrependimento e a suficiência da graça divina. Espero ter te ajudado e, querendo Deus, semana que vem nós estamos aqui juntos de novo para a próxima lição. Deus te abençoe em o nome de Jesus.